Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai falar sobre score de condição corporal e score de massa muscular, que são duas coisas extremamente importantes que a gente precisa avaliar de todo cachorro e todo gato, tanto que chega, né, no consultório, quanto você mesmo na sua casa, para entender se teu pet tá numa condição corporal ideal. Mas antes da gente começar, faz assim, ó, se inscreva aqui no meu canal, clica no sininho e ativa todas as notificações para não perder nada e deixa o seu like para você não esquecer e para me ajudar. Bom, então, hoje a gente vai falar um pouco sobre essa questão do score de condição corporal e do score de massa muscular. São duas coisas que a gente precisa avaliar de todo cachorro e de todo gato para saber, para entender se a condição física dele tá ideal, ou se ele tá acima ou abaixo do peso, ou se ele tem alguma perda de musculatura. Todas essas alterações vão impactar diretamente na vida, na condição de vida e até na longevidade do seu pet. E por isso que a gente precisa fazer essas avaliações na nossa rotina e você pode fazer isso com o seu pet sozinho, conforme agora eu vou te ensinar, né, sozinho em casa, para ter essa noção se teu pet tá ideal, se ele precisa ter alguma melhoria aí na sua condição corporal. Então, primeiro a gente vai falar sobre score de condição corporal, tá? A gente chama a sigla ECC, score de condição corporal. O que é o score de condição corporal? Ela é uma forma que a gente usa de avaliar fisicamente, ou seja, palpando o pet, e definir se esse animal ele tá no peso ideal, se ele tá acima do peso, se ele está abaixo do peso. E se ele tiver acima ou abaixo, quanto acima ou quanto abaixo que ele está, tá? Então é muito importante que a gente faça essa avaliação física de todos os pets, cães e gatos, tá? Pra gente entender se aquele pet tá na condição ideal, né? Ou se a gente precisa fazer alguma melhoria. Então, o que o score, esse score vai aparecer aqui para vocês? Vocês podem ver que é uma tabela, né? Que foi desenvolvida aí já faz na década de 90, então já temos aí algum tempo. E ela vai do score 1 ao 9, tá? Então, 1 seria o animal que tá pele e osso, já em situação de óbito, de risco de óbito iminente, né? Muito magro. E o score 9, que é aquele pet que já virou uma bolinha, né? Que tá naquela obesidade mais mórbida possível, né? Então, ambos extremos são igualmente problemas, né? São um risco iminente de óbito dos animais. E o que a gente busca como ideal para um cachorro e para um gato? Bom, a metade, né? Se o 1 é o mínimo e o 9 é o máximo, o que seria a metade? O score mais ou menos entre 4 e 5, tá? Principalmente se a gente estiver falando de cachorro. Então, tanto o score 4 quanto o score 5, para cães, são considerados ideais, porque existem diferenças aí na composição corporal de algumas raças. Então, existem raças que são muito magrinhas, mas é normal dessa raça ser muito magrinha. Por exemplo, os galgos, né? Aqueles cães compridinhos de corrida, que eles são muito magrinhos, mas é o normal deles serem desse jeito. Já para os gatos, o score 5, que é considerado o ideal. E o que a gente vê nesse animal, né? No caso de um cachorro que tá no score ideal, 4 ou 5. Bom, é aquele animal que a gente olhando ele de cima, então colocando ele no chão e olhando de cima para baixo, a gente vê que ele tem uma cinturinha, né? Na parte ali do abdômen. Então, o tórax está mais larguinho e tem o estreitamento ali na parte do abdômen. Então, visto de cima e visto de lado, eu também vou ter essa cinturinha, né? Eu preciso ver essa cinturinha. Além disso, o que eu tenho que fazer? No caso de cachorro,
eu tenho que palpar as costelinhas, tá? Então, a gente pega o cachorro e começa a fazer uma certa pressão aqui do lado, né? Então, pensando que tá aqui, o cachorro tá aqui entre a minha mão. Então, eu passo a mão nas costelinhas e eu tenho que sentir com facilidade o osso. Vamos pensar aqui que na minha mão, o meu dedo é o osso, são as costelas. E entre os dedos tem aquela musculatura, né? Que é normal. Então, eu tenho que palpar e com um pouquinho de força, eu tenho que sentir as costelas e os espaços intercostais, tá? Quanto de força que eu tenho que fazer? É só a força necessária para você ultrapassar os pelos, principalmente se a gente tem aqueles animais mais peludos, com pelo mais denso, você vai ter que fazer um pouquinho de força para ultrapassar os pelos, mas eu tenho que sentir praticamente nada de gordura entre a pele e as costelas, tá? Então a pele ela tem que estar ali com um mínimo de gordura entre essa pele e os ossos. Esse é o ideal. Agora, o que não seria o ideal? Por exemplo, se eu começo a ter que fazer força para sentir as costelas e ainda assim tenho dificuldade para sentir os ossinhos e os espaços intercostais. Isso já é um indício que esse animal pode estar acima do pelo. Ou, né, se for um excesso de peso muito grande, eu às vezes nem consigo sentir. Eu, mesmo fazendo força, eu já não sinto as costelas. Então, quando chega a esse ponto de eu não sentir as costelas, é porque esse animal já tá no score 8 ou 9, que são os scores mais altos. O 6 eu sinto, mas com um pouquinho mais de força. O 7 eu sinto com bastante força, mas eu sinto que tem, se eu faço assim, né, pegando a pele por cima da costela, vem além da pele, entre a pele a gente sente aquele monte de gordura, tá? Mas ainda eu sinto, consigo, mesmo que na pontinha, lá no fundinho, alguma costela. Isso é o 7. 8 e 9 a gente já não consegue mais sentir as costelas mesmo fazendo força, tá? Então, esse é o excesso de peso. A falta de peso na costelinha é sentir com muita facilidade, né? Sem precisar fazer força nenhuma e principalmente olhando de longe. Então, quer dizer, além de eu não estar fazendo força, eu tô olhando à distância, se for um animal com pelo curto, né, e permite isso, eu tô vendo as costelas, tá? Ou todos os ossos. E depois, e conforme mais magro eles vão sendo, eu começo a ter a exposição de outros ossos, né? De todas as pontas. Então, a ponta do quadril, do cotovelo, do ombro, né? Você começa a ver das costelas, das vértebras na coluna. Então, quanto mais magro o animal, mais você vai vendo de osso e menor vai sendo essa quantidade de gordurinha entre a pele e os ossos, tá? Então, isso significa que o animal tá muito magro. Além disso, o cachorro, ele junta uma gordurinha na base da cauda. Então, se você olha assim, né? Vamos supor que a coluna tá aqui, e a coluna tá aqui e o rabinho tá aqui. Então, nessa partinha que fica ao redor do rabo, eles fazem uma pelanquinha. Então, isso é um indício também que tá sobrando. Outro lugar que o cachorro junta muita gordura é no peito, entre as duas patas da frente. Então, o cachorro estando em pé ou sentado, você coloca a mão aqui, né, entre as duas patinhas e você começa a sentir um acúmulo de gordura. Não é para você sentir, é para você sentir só o peito, né, a ponta do externo que fica aqui, que é o osso. Então, se você tá sentindo alguma gordura em cima do osso, é porque também temos um excesso de peso, tá? Pro gato, gente, é um pouquinho diferente. O gato, ele não acumula gordura nos mesmos lugares que os cães. Então, o que a gente vai ver? O gato, ele tem o que a gente chama de bolsinha primordial, que é uma pochetinha que ele junta entre as patinhas de trás, tá? Como se fosse uma bolsinha ali. O gato tem, e essa pelanquinha é normal até para a questão da agilidade do gato. Na hora que ele salta, ele precisa dessa pele sobrando
para conseguir fazer todos os movimentos que ele tem capacidade de fazer. Então, ter uma pelinha ali é normal e não é indício que esse gato tá gordo. O problema é que quando a gente começa a palpar essa pochetinha e entre a pele você sente um tecido de gordura, tá? Aí é sinal que não tem só pele, que tem ali gordura, e quanto mais gordinho, maior vai sendo aquele acúmulo de gordura nessa pochetezinha. O gato, ele não faz muito acúmulo de gordura na base da cauda, ele engorda como um todo, vamos dizer assim, abdômen e tórax. É como se toda a gordura que o gato juntasse fosse dentro do corpo, não é tão subcutâneo. Tirando essa parte da bolsinha primordial, ele junta muita gordura dentro do corpo, tá? E por isso que até isso é uma das causas de desenvolvimento de diabetes e o porquê que o diabetes do gato é diferente do diabetes do cachorro, por exemplo, tá? Então o gato, ele junta muita gordura intraabdominal, intratorácica, e aí você vê aquele gato muito gordo, não sei se vocês já viram, principalmente nos Estados Unidos, ou em algum filme, em algum seriado, ou foto mesmo na internet, que o gato, ele vira uma bola. Você só vê as patinhas, a cabecinha pequena, as patinhas, e vira uma bola, tá? Então, o gato, ele ganha gordura de uma forma generalizada, diferente dos cães. Não que se você pegar um cão 9, é lógico que vai ter uma gordura generalizada, mas é um pouquinho diferente isso. Eu vou pegar o Jorge, vou fazer uma malvadeza nesse vídeo, eu vou pegar o meu gato só para vocês verem o que é essa bolsinha primordial. Então, esse é o Jorge, é o meu gato. O Jorge, ele tem 4 anos e ele tá no score 6, tá? E eu sei disso. O que é o score 6? Ele tem um sobrepeso leve. O que é isso, né? Então, ele tem mais ou menos 10 a 15%, né, gordo? De sobrepeso. Então, o que a gente observa? O que eu falei da bolsinha primordial, né? Então, essa bolsinha aqui, ó, a gente começa a ter mais do que pele, ó. Além da pele, vocês estão vendo que entre um dedo meu e outro tem uma gordurinha? Então, é isso que começa a acontecer. Essa gordurinha aqui, ó, juntando. Mas, se a gente olhar ele de lado ou de cima, ele tem a cinturinha dele ainda, tá? Então, nesse caso aqui, o Jorge tá no score 6. E aí, o que significa, né, esses pontos de 1 a 9? Bom, gente, cada ponto desse da escala indica que o animal, cão ou gato, tá de 10 a 20% com mais ou menos peso do que deveria, tá? Então, significa o quê? Por exemplo, se eu tenho um animal com score 6, no caso do Jorge, ele tem de 10 a 20% de sobrepeso, tá? Se ele tem o score 7, é de 20 a 30. Se ele tem o score 8, é de 30 a 40. E se ele tem o score 9, é de 40 para cima de sobrepeso. E isso vale para baixo também. Então, se ele, por exemplo, tivesse no score 4, ele estaria de 10 a 20% com um peso a menos do que deveria. Então, cada ponto nessa escala indica um valor de 10 a 20%, para mais ou para menos. Então, isso é interessante quando a gente faz a avaliação física do animal, né? E aí você estabelece, fala, ele tá com score 7. Significa o quê? Que, por exemplo, se ele estiver pesando 5 quilos, tá? Por um exemplo, se ele estiver pesando 5 quilos, ele tá de 20 a 30% de sobrepeso, tá? Então, quanto que é 20% de 5 quilos ou 30% de 5 quilos a mais do que deveria? Então, eu consigo estabelecer quanto que esse animal precisa perder, tá? E se ele tivesse abaixo, por exemplo, quanto que ele precisaria ganhar. E aí, a gente fica mais fácil orientar o tutor de qual é o peso meta, né? Quanto que esse animal tá acima ou abaixo do peso, tá? Então, isso é muito importante. Outro ponto muito importante é o seguinte, por que a gente precisa, né, fazer essa avaliação física e falar do score de condição corporal?
Porque senão, gente, a gente não tem como. Imagina assim, se eu escrevo só na ficha clínica daquele meu paciente que ele pesa 5 quilos, que é o que todo mundo acaba fazendo, né? Ah, ele pesa 5 quilos. Tá, mas e aí? 5 quilos significa o quê? Eu posso ter um gato com 5 quilos gordo, posso ter um gato com 5 quilos no peso ideal, posso ter um gato com 5 quilos magro, se for um Maine Coon, né, um gato gigante. Cachorro é a mesma coisa, eu posso ter um cachorro com 5 quilos com peso ideal, acima ou abaixo. Então, o quilo em si, ele não significa nada, o peso bruto em si não significa nada se a gente não associa a essa escala de condição corporal, tá? Porque senão a gente fica ali, né? Se eu falo, olha, tem um SRD com 10 quilos, e aí? Ele tá no peso, tá abaixo, tá acima? Não tem como saber, né? Mesmo sendo um cão de raça, um gato de raça, existe variação aí dentro das raças, e eu posso ter um cachorro, por exemplo, um Golden com 25 quilos, eu posso ter um Golden com 40. E aí, né? Então, existem muitas variações e por isso que a gente precisa disso. E uma coisa que é importante, gente, por que que a gente, né, o que que tem? E aí, tá ok, fiz o score corporal, defini que ele tá no score 6, e aí, o que que isso implica? A gente tem vários estudos mostrando que surgimento de doenças, redução de longevidade e problemas associados à condição corporal. Então, se esse animal tá num score 8, 9, né? Eu tenho ali a predisposição para um monte de doenças. Se ele tá abaixo do peso, eu tenho ali um monte de problemas que podem acontecer. Então, isso nos direciona e serve como alerta se aquele animal tá numa condição que não deveria estar, seja para mais ou para menos. Então, a gente precisa, sim, é fundamental avaliar de todo paciente que chega na clínica, ou você olhar aí no teu pet em casa, se esse animal tá no score de condição corporal, e se ele não tiver, tomar medidas e procurar um veterinário, procurar um nutrólogo para que ele vá para o peso ideal, para o score de condição ideal que ele precisa ter, tá? Então, esse é o score de condição corporal. E aí, o número 2 que a gente vai falar nesse vídeo é o score de massa muscular. O que que é isso? Eu posso ter um animal gordo com pouca massa muscular, com perda de massa muscular. E eu posso ter um animal magro com uma condição de massa muscular normal, tá? Então, a massa muscular, ela não caminha junto necessariamente com a condição corporal, tá? Então, muitas vezes eu tenho um paciente obeso, que é aquele animal inativo, que não faz quase nada de atividade, ou aquele idosinho que passa o dia dormindo, que no máximo vai até a frente da casa fazer o xixi e volta, e esse animal vai ter perda de massa muscular, tá? E a idade, o envelhecimento é um dos fatores que causa a sarcopenia, que nada mais é do que a perda de massa muscular, tá? Fisiológica, que acontece com o envelhecimento. A gente também tem perda de massa muscular com o envelhecimento, tá? Então, eu posso ter um animal que tá no peso ideal, ou acima do peso e com perda de massa muscular, e eu posso ter um animal que tá mais magrinho por algum motivo, ou porque, sei lá, tava passando fome, ou porque é magrinho mesmo, não é de comer muito, e ser um animal jovem, ativo, que faz exercício e tá com uma massa muscular perfeita. Lógico que se eu tenho um animal muito magro, invariavelmente eu tenho perda de massa muscular, tá? Porque essa perda excessiva causa a perda de musculatura também. Mas se o animal tá ali no score 4, ele pode ter uma massa muscular normal. O score 3 até, ele pode até ter no score 3 uma massa muscular normal ou uma perda leve de musculatura. Enquanto que eu posso ter um animal obeso no score 7, 8, 9 e tem uma perda severa de musculatura. O score de massa muscular é diferente, o número, né, essa escala vai de 0 a 3, tá? Então, é 0, 1, 2 ou 3. O que que é o 3? É quando é o ideal, quando você aperta alguma parte que tem bastante musculatura, principalmente, por exemplo, a coxinha, ou aqui a patinha, né, o ombro, que são regiões
musculosas, e você aperta e é firme, aquela musculatura é firme. Você pega, né, aquela coxinha e faz assim, né, na perninha, e aquela musculatura é durinha, tá? Então isso é o score 3. O score 2 é quando a gente começa a ter uma certa flacidez dessa musculatura. Então, apertando, eu já consigo, né, o meu dedo já afunda mais. E pegando essas musculaturas da perninha, do ombrinho, eu já tenho uma certa fragilidade, uma certa mobilidade, uma flacidez, né? Vamos dizer assim. Então, não é tão durinho. Uma perda leve. Posso ter o score 1, que é uma perda mais acentuada. Quando que eu vou ver score 1? Ou score 0, que é praticamente não ter musculatura? Bom, o animal tem uma doença muito séria, né? Tá numa situação que ou passou fome, ou tá comendo, mas a doença totalmente catabólica fez com que ele perdesse peso e musculatura. Ou então, esse animal passou fome, né? Porque não tem outra opção. Tem que ser alguma coisa, ou uma doença patológica, né? Alguma coisa envolvida, ou fome. Não tem como um animal com score 0 ou 1 ser um animal saudável. Alguma coisa tá envolvida ali, no mínimo fome, mas pode ser doenças, né, de diversas, pode ser uma doença cardíaca, doença renal, um câncer, né, alguma coisa que levou essa perda de musculatura para níveis que não são aceitáveis, e a gente precisa interferir para tentar reverter isso o mais rápido possível, porque, mais uma vez, um score 0 ou 1 de musculatura, ele é um risco iminente daquele animal ir a óbito, por algum motivo, tá? Então, a gente precisa interferir, melhorando a comida, mudando a comida, tratando a causa base, se possível. Enfim, a gente precisa fazer alguma coisa para tentar reverter ou pelo menos minimizar essa perda. Então, score de massa muscular, 3 é normal, 2 é aceitável em algumas situações. Então, animal idoso, animal que não faz muito exercício. Não tô falando que é ideal, tá? A gente sempre trabalha para que o score seja 3. Mas eu posso encontrar o score 2 em animais saudáveis, simplesmente por falta de atividade ou por envelhecimento, tá? Agora, o score 1, o score 0 nunca são normais. A gente sempre tem ali alguma doença envolvida ou fome, tá? Alguma coisa nesse sentido. Então, a gente precisa, gente, associar a avaliação do score de condição corporal com o score de massa muscular, tá? Eu posso ter um animal acima do peso, um score de condição corporal alto, com uma massa pequena, com perda de massa muscular, né? Então, por isso que as duas informações, elas precisam caminhar juntas e estarem no prontuário do animal, do teu paciente, porque a gente não tem obrigação, colega que atende não tem obrigação de saber, né, como que tava o seu animal antes, se você não colocou aquilo no prontuário. Ele pode avaliar naquele momento, mas ele perde o histórico se isso não foi avaliado por todos os outros colegas que também atenderam aquele animal. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Façam essa avaliação na sua casa com o seu pet de condição corporal, de massa muscular. E se você notar que existe, que tá fora do ideal, você pode, por você, né, tentar corrigir isso, mas procurar também um veterinário ou um nutrólogo para que a alimentação seja corrigida, que se for necessário fazer mais exercícios, que seja orientado, para que esse pet tenha a condição corporal e muscular ideal e com isso possa viver mais e melhor na sua companhia, tá bom? Bom, gente, se vocês chegaram até aqui, deixa seu like, não esquece e até a próxima!